Alô, você aí, navegante, Facebook, YouTube, para você que não me conhece, meu nome é Jorge. E aí é um testemunho sobre batismo, amado. O assunto ao fundo, porque você viu Edir Macedo, viu a Igreja Universal, não é nada para falar nem contra nem a favor, apenas porque faz parte do que vai ser testemunhado aqui, amém? Então, o que se passa é o seguinte: eu estava há algum tempo já numa igreja ao qual não decidia pelo batismo. E o pastor me chamou no gabinete para querer saber o motivo. Eu já conhecendo a palavra e ali estudando diariamente os escritos sagrados, eu o questionei dizendo: eu não me decido pelo batismo porque aqui tem profissão de fé, aqui tem curso de batismo, e eu ainda não entendo porque é preciso isso, visto que o eunuco foi batizado por Filipe e não teve curso. E João Batista batizava no deserto, também não teve curso. Então me perdoe, mas eu não decidi não, pastor. Ele falou: tudo bem, então te chamei aqui para você tomar uma decisão, né? Eu falei: tá bom, pastor, me desculpa aí, tá? Voltei para a escola bíblica e continuei lá. E passado algum tempo, eu acordei em um desses dias, na madrugada, orei. E ali, pensativo, de repente acordei minha esposa e falei para ela: vamos à igreja agora? Aí ela falou: agora? Eu falei: não faz esse favor para mim, eu preciso que você tanto vá comigo. E aí nós fomos parar, sabe onde? Na Igreja Universal do Reino de Deus, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, situado na Nilo Peçanha. E o que aconteceu lá, irmão Jorge? Aconteceu que eu já havia visitado lá 2 vezes, já conhecia mais ou menos como funcionava a ordem, o que podemos chamar de ordem litúrgica, né? E fiquei de olhos fechados, sem entender muito bem o porquê eu estava fazendo ali, né? E o tempo passou, né? Estava eu e minha esposa de jejum ali, né? E ela ali observando que ela nunca tinha entrado na Igreja Universal, e eu, como já tinha entrado, estava de olhos fechados, só escutando tudo que estava se passando. O tempo passou e no final do culto, o bispo bateu palma e falou: se aproxima do altar só casais, de noivo, de namorados e de marido e mulher. Peguei a esposa, fui até o altar, ele orou, e no final da oração ele esticou a mão e com muita braveza ele falou: receba agora o Espírito Santo de Deus e um novo coração. Eu fiquei trêmulo, as pernas balançaram, a boca não conseguia sair nada, estava embolado a língua, né? Eu sentei e fiquei meio suando e pensativo e sem saber o que estava acontecendo. A esposa falou: o que está acontecendo? Eu perguntei: você sentiu alguma coisa diferente na hora que o bispo esticou a mão assim? Ela falou assim: não. Por quê? Eu falei: eu passei mal e estou passando até agora. Ela falou: vamos embora, Jorge, a igreja já está ficando vazia, não tem quase ninguém. Eu falei: calma aí, pretinha, espera um pouco, deixa eu melhorar. E assim foi. No decorrer desse intervalo de espera um pouquinho, um outro jovem, que não foi o que ministrou a oração, se aproxima do altar e fala: tem alguém de vocês aí que vai passar pelas águas hoje? Aí eu me lembrei do que eu falava com o pastor, né, que não existia curso, não existia norma nem regulamento na Bíblia. E logo me enquadrei naquele pensamento do jovem. Levantei com a esposa e estiquei a mão. Aí ele, vendo que tinha mais algumas pessoas, ele falou: se aproxima aqui. A senhora vai com a obreira e vocês venham comigo. Me levou nós, eu e um grupo, para o banheiro, né? E eu vou até mostrar a fotografia do jovem que me batizou daqui a pouco para vocês. E aí o que aconteceu? No decorrer, chegando no banheiro, ele falou assim: eu vou ter que ter um papo aqui com o bispo rapidinho e volto já, tá? Vocês aguardam um momentinho aí, só 3 a 5 minutinhos. Dobrei o joelho ali, questionando a Deus, querendo saber o que estava acontecendo, e Deus não falou nada, mas Deus vai falar daqui a pouco para mim. O jovem volta e fala: olha só, pessoal, essa é a minha atenção que eu vou falar. Aqui na Igreja Universal não tem curso de batismo, não. Quando ele falou essa palavra, eu já comecei a chorar, porque era coisas que eu falava quando eu era madrugada. Aqui não tem regulamento, não tem profissão de fé, não tem nada disso. O teu compromisso com Deus, inicialmente, o compromisso principal, é que você entenda que você agora tem um pastor. O nome desse pastor se chama Jesus Cristo. Entendeu? E aonde quer que você for, ele vai direcionar a tua vida e vai estar ali te olhando. Então, enganar a Igreja Universal, enganar Bispo Edir Macedo, qualquer um pode. Mas enganar a Deus não tem como, porque ele está em todos os lugares. Alguém quer desistir? E eu chorando golpeosamente, a lágrima caindo muito, porque eram coisas que eu falava com Deus. E o jovem não sabia que eu falava essas coisas com Deus. Logo, eu fiquei fortalecido naquela situação. Como ninguém, ele perguntou: alguém quer desistir? Como ninguém desistiu, ele começou a dar os coletes, né?
E aí teve um jovem, que já era outro jovem, para batizar as pessoas, os calouros ali, né? O jovem foi esse aqui, ó. Alô, você aí, ó, que eu não lembro nem o nome, você que batizou o Jorge, ó. Tá vendo a tua fotógrafa aí, se por acaso você estiver vendo o vídeo, entendeu? Então esse jovem, após o batismo, ele falou assim, olha só, eu senti uma coisa diferente quando eu estava batizando o senhor, o senhor deixa dar um abraço no senhor, por favor? Ele me abraçou, eu chorei mais ainda, e saí dali pensativo, sabe de quê? Na cura de Naamã. Ali naquele momento eu estava tendo a minha vida espiritual restaurada. Aí você fala, mas Jorge, logo na Igreja Universal, Deus quis assim para eu entender, em especial, que Ele trabalha de várias formas por causa da multiforme sabedoria dEle. Então, o que eu aprendo? Ainda que a Igreja Universal seja criticada, ainda que as Assembleias de Deus sejam criticadas, ainda que as igrejas tradicionais, Batista, Presbiteriana, Anabatista e tantas outras sejam criticadas, Deus está trabalhando em corações ali, entendeu? Então é Ele quem escolhe os seus que vão trabalhar de forma diferenciada. Então esse testemunho que eu estou dando é para fazer com que você entenda que aquilo que eu falava sobre que não aceitava curso de batismo, existem igrejas que trabalham dessa forma, entendeu? E eu estou falando que a Igreja Universal está certa? Não, você não está entendendo. Eu não estou falando que está certa nem que está errada. Eu estou falando de um testemunho de que me aconteceu. Por quê? Porque Deus conhecendo meu coração, Deus sabendo da minha capacitação, assim como Ele derrubou Paulo no cavalo para trabalhar e pregar ao gentio, Ele sabendo que o Jorge TKD tinha no máximo o primário, que aprendeu em 1969, mas tinha as qualidades que ele precisava para pregar nesse tempo a todas as igrejas, em especial aquelas que estão muito fundamentadas em ensinos teológicos, então ele precisava de alguém para capacitar, visto que Paulo já estava partindo. Então, nos dias atuais, o Jorge é qualificado por Deus para ministrar a palavra onde chamam, para ministrar a palavra do Senhor nas redes sociais, coisas que muitos pastores não fazem por receio de retaliações, entendeu? Então é fundamental entender isso. A Igreja Universal está fazendo o trabalho deles, né? E não adianta eu, você ou qualquer um criticar, porque não funciona em esvaziar. O Agenor Duque, muito criticado os absurdos, segundo o nosso entendimento, ele faz, mas não adianta, ela está lotada. Tem também o nosso querido tridismo, Valdemiro Santiago, que é da raiz da Igreja Universal e andou tanto discutindo, também não vai ficar vazia por causa de crítica. Tem também o Caio Fábio, que é um camarada muito sábio, que está habilitado para criticar segundo o entendimento dele qualquer igreja. Tem também o nosso querido Eli Soriano, que ele ele alugou um horário em canal aberto para mostrar os enganos dos pastores evangélicos no Brasil. Mas aí as igrejas começaram de alguma forma a se reunir para falar, esse cara é perigoso. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ele saiu do ar. Só tem vídeo dele, Eli Soriano, no YouTube. E ele é um cara sábio realmente, mas a forma de ele explicar a Bíblia tem um diferencial ao qual muitos pastores não gostam. Então a questão não é nem de gostar nem desgostar, a questão é entender que Deus está trabalhando de várias formas e que Jesus falou que este evangelho seria pregado em todas as nações, então viria o fim. E qual é a fórmula de se pregar hoje? Qual é a forma, se você escreve aqui e qualquer pessoa de um outro país lê os seus escritos, lá está escrito ver tradução. Então não tem desculpa de você não ter dinheiro e não querer pregar a todas as nações, porque tem as redes sociais aí. Agora, se você é temeroso quanto a retaliações, quanto a discordância, realmente você continue no teu caminho. Porque Deus escolhe os 300 valentes dele para vencer as suas batalhas, entendeu? Então fique com essa palavra, medite nisso e entenda muito bem. Eu não estou aqui pregando que você tem que ter rebeldia contra o pastor ao qual Deus confiou a ele a igreja, se bem que ele fala minha igreja, né? Às vezes muitas coisas não dão certo por causa dessa palavra. Então segue aí uma dica, pastor. Pare de falar na minha igreja, fale a igreja que o Senhor me confiou. Pare de falar, pastor, em nome do Senhor Jesus, as minhas ovelhas, fale a igreja que o Senhor me confiou.
Afinal de contas, o que é que Pedro aprendeu com Jesus? Né? Pedro fala, né? Ele fala em 2 Pedro, ou 1 Pedro 2, 5 ou 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele já começa dizendo assim, de Deus, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, receberei a inacessível coroa da glória. Então, é fundamental entender o que é ser guiado pelo Espírito. E vou aqui deixar um detalhe. O que é ser guiado pelo Espírito? Aqui nós encontramos em Atos 8, Filipe recebendo a ordem de um anjo para ir ao deserto de Gaza. E aí ele vai. E o deserto fazer o quê? Né? Você iria ao deserto? Você falava que era uma visão ou era o diabo falando no teu ouvido, né? Mas o Filipe foi, e era para batizar um eunuco. E aí ele se aproxima da carruagem, o eunuco manda ele subir, ele está lendo Isaías, que ele foi levado ao matador, e pá. O eunuco aproveita a oportunidade e quer saber o que precisa para ele ser batizado. O que o Filipe fala para ele? Fala para ele, é preciso que você creia. E ele fala, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí o Filipe analisa que naquela profissão de fé imediatamente é o suficiente, sem contar com meses, questão de minutos, e ele vê que ali tem água, e os dois descem as águas, e a palavra diz, leia aí, Atos 8, a partir do 26, e a palavra diz que o eunuco saiu jubiloso, seguindo o teu caminho. E Filipe não ficou ali doutrinando ele, não. Filipe foi e seguiu também o seu. Então é fundamental você entender que assim como está escrito em Hebreus, está escrito em Hebreus que vós deve obedecer aos vossos pastores e não fazer como alguns, né, que se desviaram, assim deve ser. Se o Jorge deu essa ordenança, se Deus deu essa ordenança a Jorge, a você já é diferente, ao outro é diferente, ao outro é diferente, conforme está em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? E a palavra, eu aconselho que você leia todos os 31 versículos, 1 Coríntios 12, para você entender devagarinho como Deus trabalha, como a multiforme de Deus, a multiforme sabedoria de Deus trabalha na vida das pessoas. Medite nisso e não faça do testemunho de Jorge uma doutrina para a tua vida. Eu não quero pagar pelo teu sangue. Então, siga o teu caminho e entenda que Deus trabalha de várias formas e Ele capacita os seus escolhidos para fazer a tua vontade. A vontade do Pai Celestial. Amém? E assim o Jorge continuará caminhando, ensinando, orientando, exortando, advertindo, seja lá quem quer que for. Seja apóstolo, seja pastor, seja lá quem for. Se Deus falar, vai lá meu filho, assim como ele falou, vai ao deserto de Gaza com Filipe, assim é Jorge. Se Deus falar, fala com aquele pastor que ele está errado, o Jorge vai arrumar um jeitinho de falar. É por isso que muitos não gostam do Edir Macedo, porque ele tem um estilo dele próprio. E é por isso que muitos não vão gostar do Jorge TKD, nem de você também, que tem o seu estilo próprio. Orientado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe, medite nessa palavra e não faça dela doutrina para a sua vida. Medite e ore e peça direção ao Espírito Santo de Deus.